Rapaziada, bora ver aí. O Rodrigo Capello falou sobre futebol brasileiro, mas tem um trecho interessante do Flamengo que ele cita fair play financeiro, enfim, estádio do Flamengo. Vamos embora acompanhar o que ele falou aí. O Flamengo é diferente, porque o Flamengo não tem um mecenas, como o Paulo Nobre foi. O Flamengo não tem um patrocinador como a Crefisa, e o Flamengo não tem um estádio. Então o caminho que ele trilha é diferente. Ele é um caminho assim de um grupo de executivos mais um grupo de novos sócios que se estrutura para eleger essas pessoas, assume, eles dão a sorte, entre aspas, de pegar luvas do contrato da Adidas, luvas de negociação de direitos de transmissão em 2015 e 2016. São luvas muito altas, porque o Flamengo tem um maior contrato, etc. E somado a isso, a reestruturação do jurídico, do financeiro, administrativo, tudo aquilo que a gente já falou 500 vezes. Quando o Bandeira veio aqui, ele falou que a primeira coisa que ele fez é que ele não conseguia pegar dinheiro em lugar nenhum. Ele teve que renegociar todos. Só que nessa renegociação, ele botou muito o nome dele na jogada, porque ele trabalhava em banco, se não me engano, e com isso ele conseguiu não só, estender um prazo, mas também abaixar um pouco quando ele começou a pagar, um negócio assim. Isso. As pessoas tinham muita credibilidade. Tanto o Bandeira quanto o Tostes, que está no Flamengo hoje, voltou. Né? Tem muita gente ali que tem muita credibilidade. Eles usaram esses nomes para fazer isso. Só que só a credibilidade você consegue abrir a porta e começar a conversa. Depois você tem que pagar de algum jeito. De onde vem o dinheiro do Flamengo? Das suas receitas, que crescem muito rápido. E eu lembro até, cara, eu estava na época negócios, na época. Eu entrevistei o BAP, então um diretor de marketing, e ele me falou assim, não, porque o Flamengo vai ter o maior faturamento em 2014. Era 2013. E eu, na minha juventude, ali, idiotice, falei, nem fudendo. Não vai chegar. Porque o Corinthians era campeão do Mundial. Tinha um grande faturamento, tava com estádio para ver, falei, não vai conseguir, cara. E conseguiu. 2014 já é o Flamengo o maior faturamento do futebol brasileiro. Então, o Flamengo ele cresce muito porque tem muita receita, porque tem luvas atípicas entrando e eles em momentos muito importantes. E eles usam bem o dinheiro. Entendeu? E eles conseguem segurar os gastos. Isso que eu ia falar. Segura os gastos. Bota o time muito meia boca, o time que ganhou a Copa do Brasil de 13 era... E ainda ganhou, né? Muito ruim. E aí traz um dinheiro. E muito barato. E ganhou. E deu aquele respaldo também esportivo de falar assim, ok, ganhamos. Se não tivesse ganhado, talvez não tivesse o respaldo da torcida. Talvez tava uma crise do caralho, né? Pois é. Então são caminhos diferentes. Não dá pra dizer que é hoje, o por mesmo exemplo, modelo, não. Como que tá... Pra gente fala desses dois times que eu acho que é o principais nesse sentido de saudáveis. Como que tá a dívida dos dois? É uma dívida alta, são dívidas tranquila? mais altas, mas elas estão sob controle porque elas não são mais dívidas de passado. Elas são dívidas de presente eles e futuro. fizeram... E não só isso, né? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo vendem muito o jogador e também estão devendo para o Flamengo e Palmeiras, né? Porque se ninguém pagar... Dificilmente, tipo, o Gerson pagará à vista agora, mas não é comum isso. Não é parcelado em vários anos. Então, o Flamengo e o Palmeiras têm dinheiro para ficar recebendo aí por muito tempo de venda de jogador, né? Tem. Não, o Palmeiras, essas últimas vendas do Palmeiras passou de meio bilhão. Muito dinheiro grana, entrando por venda de jogador. E aí uma coisa para falar sobre o Flamengo é, assim, o negócio do estádio, né? Porque no final da outra gestão, numa tentativa ou não de reeleger os amigos lá, eles fizeram esse movimento de comprar o terreno do estádio, conseguiram as autorizações no governo, porque isso é muito difícil, né? Ter toda essa... Porque para você construir o estádio, né, tem que entender que não é só ter dinheiro e fazer. Precisa de muita coisa e muita coisa política, muita autorização. Pô, cara, você quer construir um outro andar na casa que é sua, você vai ficar um ano para pedir alvará, tá ligado? Então imagina fazer um estádio, um negócio que muda a estrutura da cidade naquele pedaço, é um bagulho colossal. E desde que o BAP assumiu... Eita porra, caiu aí, Moisés. Não fui eu. Não. Desde que o BAP assumiu, não foi mais falado sobre o estádio. As informações que saíram por aí, né, na época e tal, é que a diretoria atual entendia que era uma dívida que o Flamengo não queria fazer agora. Tanto que aumentou os prazos, né, porque assinou lá com a prefeitura e tal, pediu para aumento de prazo para a construção desse estádio, não sei o quê. Aí, duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, você acha que o torcedor quer ter o estádio, óbvio. Mas você acha que financeiramente é uma boa pro Flamengo fazer isso? E que problemas que o Flamengo poderia ter financeiro se resolvesse fazer esse estádio no prazo que estava previsto aí?
Eu entendo o motivo de não querer ficar no Maracanã, tá? Porque Não, um negócio horrível, né? é assim, é um baita estádio, é um estádio que gera receita, é um estádio comercialmente viável, mas é um estádio que tem as suas ingerências políticas Sim. que são incômodas. É um estádio que você tem que dividir com o Fluminense, que também tem uma relação que às vezes é boa, às vezes não é tão boa assim. Tem negociações que devem ser, né, incômodas para o dia a dia, enfim. E chega um momento que você não quer emprestar o estádio para o Vasco consegue na justiça, enfim. Quem está certo, quem está errado, não me importa muito nesse caso. A gente está vendo pelo ponto de vista do Flamengo, o Flamengo não quer estar lá, eu entendo o motivo. Agora, construir um estádio colocaria o Flamengo num risco financeiro muito alto. Porque a gente tá falando de mais de bilhão de Você está falando reais. de uma conta de R$ 1 bilhão. Uhum. E é uma conta que, assim, ninguém consegue fechar ela com facilidade. O Atlético acabou de construir o estádio, e é um estádio que o Atlético vai pagar durante muito tempo. O Corinthians construiu o estádio e ainda não pagou. E vai levar tempo para pagar. Por quê? Parte você paga com patrocínio, parte você paga com cadeira cativa, que você vende antecipadamente, não sei o que lá. Tá bom, só que essas receitas aqui, você vai ficar sem elas depois, durante um tempão. Aquele custo de construção que você acha Tava mutado aqui. Lembrando que o projeto do estádio do Flamengo, o presidente anterior dizia e estimava que iam ser próximo dos 2 bi, e o atual BAP dizendo que vai ser 3 bi ou mais, né? Então, tem que ser uma engenharia financeira, né? Bem interessante, muito bem apurada, né? Porque 3 bi não se acha em qualquer esquina, né? Vamos ver como é que o Flamengo vai fazer para essa construção de estádio aí, né? que vai ser 800 milhões, na vida sempre real aumenta, exato. é 1 bilhão e O 200. Atlético mudou pra caralho. A gente vai É falar sempre disso. assim. E você não arrecada nada enquanto tá construindo, isso são anos, né? Não arrecada nada enquanto constrói. Depois, aquela conta de receita e custo do estádio, ela não é tão fácil de ter uma sobra. Porque a principal receita do estádio é a bilheteria. E a bilheteria você já tem ela. Você não considera ela como uma receita extra. Por que você tem de Sim. novo? Você tem estacionamento, alimentação e bebida, você tem as lojas, você tem outras coisas que você coloca no negócio estádio. Coisa em volta do Tudo, estádio, a esplanada, os shows, né? Enfim. Então é um negócio muito arriscado de se fazer quando você não tem alguém para pagar a conta, para fazer sozinho, né? O que o Rodolfo Landim demonstrava é que teria algum tipo de investidor, teria como fazer uma SAF do Flamengo, vender 25% dessa SAF e usar esse dinheiro para... Se for por esse caminho, talvez faça sentido. Você quer vender 25% do Flamengo para usar esses, sei lá, 400, 500 milhões de reais para construir o estádio, para pelo menos construir o começo, e aí, tá bom, aí pode ser que a conta feche. Só que só simplesmente assumindo uma grande dívida assim é um risco muito grande, porque você vai chegar num ponto em que você vai ter que escolher: eu vou pagar o estádio ou eu vou comprar jogador? Exato. Então acho que pode fazer o estádio. Entendeu? Pode Não, pois é, fazer. porque o torcedor, óbvio que a gente Entendeu? quer o estado, mas a gente quer ganhar também. Quer E ganhar a gente também. entende que a gente precisa de jogador. E você nunca vai tomar a decisão de que você não quer jogador. E É. a galera tá de boa com o Maracanã, não é que a galera tá insatisfeita. Exato. Os torcedores, Exato. no caso. Assim, o Atlético Mineiro está satisfeito com o estádio? Provavelmente sim. Sim. O estádio é ótimo de ter, dá liberdade comercial, dá um monte de possibilidade, dá orgulho de ter um espaço seu. Só que dá também uma conta para pagar que vai levar 10 a 15 anos. E durante esses 10 a 15 anos você vai ter problemas esportivos, porque a conta você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, né? E isso não é novo. Assim, o São Paulo, quando construiu o Morumbi nos Lá anos atrás, 50, passou por isso, cara. Corinthians, né? Só Tá que passou sofrendo. por isso na época do Pelé, se eu não estou Sim. confundindo as datas aqui, entendeu? Mas pode buscar na história do São Paulo, cara. O São Paulo sofreu muito para pagar o Morumbi. Sim. E ficou sem ganhar na época. Quando inaugura o Morumbi, traz um monte de jogador, começa um ciclo de investimento e volta a ganhar. Então, construir estádio é um problema histórico, é difícil, cara. Pois é. Então, eu acho que o BAP fez muito bem de frear. Não de descartar, mas de dizer, olha... vamos- Porque assim, cara, o que o Flamengo também, né, cara? Tipo. Bom. O Flamengo, mesmo quando tinha time só de bagre, já era uma pressão insana que tinha que ganhar, não importa. Mesmo que não ia, né? Mas o torcedor não tá nem aí. A pressão do Flamengo é um negócio insano. Então,
eu acredito que, politicamente falando, ele tancar a não construção do estádio na velocidade que gostaria ou não competir, ele prefere segurar isso aqui. Ele prefere competir, ele prefere ganhar os jogos, porque já é difícil o suficiente. O futebol é muito complexo, né? De você conseguir a vitória. E o Flamengo tem que ganhar tudo o tempo todo, pô. Sabe? Tipo, o único jeito do Flamengo estar em paz é ganhar tudo o tempo todo. Isso não acontece, porque a realidade não é essa. Então, mas a pressão é essa. A pressão é essa. A expectativa é essa. Porque o Flamengo é o número 1 de faturamento, o número 1 de folha salarial, o número 1 de todos os indicadores econômicos, fora a pressão cultural, o tamanho da torcida, etc. Então, não tem como não ter essa pressão. É isso, rapaziada. Essa parada do estádio do Flamengo ainda vai dar muito o que falar. Tem muitas águas para correr ainda. Complicado, né? Ali no entorno ali da São Cristóvão, ali na Avenida Brasil, enfim. Quem conhece aquela área ali sabe que é muito complicado. O trânsito, a acessibilidade, Ponte Rio-Niterói, hora de rush, enfim. Mas comenta aí o que vocês acharam, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, beleza? E é isso. Enfim. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.